18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus. A partir de agora, na melhor programação de Manaus, 18 horas do ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite. Tudo bem? Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, a sua participação é importante. Contamos com ela no programa, hein? Acione aí o nosso WhatsApp 994887592 e participe. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Anote aí, participe conosco, 994887592. Mix. Aquele giro inicial do trânsito em Manaus, Karime. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meireles. Boa noite, André. Ô, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes. Olha, a gente tem informações da Avenida Caco Caminha e também no viaduto Boulevard, no sentido centro-bairro, o trânsito segue carregado, extensa fila de veículos nesse horário de pico. Pela Avenida Brasil, também nesse sentido centro-bairro, a situação não é diferente. O tráfego está lento e carregado, a retenção segue até as proximidades também da Prefeitura de Manaus e em boa parte da capital amazonense já chove nesse momento, Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações. E com chuva, o trânsito vai ficar aquela loucura, né, Carlão? Tá prometendo chuva, hein, Karime? Exato. 6:03, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Empresário faz graves denúncias contra a gestão de Wilson Lima na saúde pública do Amazonas. Professor da rede estadual é preso, suspeito de crimes sexuais contra alunas adolescentes. Região Norte tem o maior número de crianças em situação de trabalho infantil. Pesquisa eleitoral aponta que o senador Omar Aziz lidera a corrida para o governo do Amazonas. 6:04, você no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas, conferindo em esses e outros assuntos os destaques desta sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Está no ar para você. Mais uma edição do 18 horas. Mix. Bom, a gente começa o 18 horas de hoje com uma denúncia de proporções milionárias e perigosas. Documentos da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, mostram que jatinhos atribuídos ao presidente nacional da União Brasil, Antônio Rueda, estão avaliados em pelo menos 60 milhões de reais. Aquela história, né, Carlão? 60 milhões de reais que não voam sozinhos, eles decolam juntos com um rastro de suspeitas. E o nome de Rueda aparece agora no centro das investigações da Polícia Federal contra a infiltração da organização criminosa do PCC nos setores de combustíveis e financeiro. Olha só, o caso foi revelado pelo portal Metrópolis e expõe uma teia perigosa. A ligação entre políticos, empresários, empresas de fachada e facções criminosas. Tudo entrelaçado pelos céus do Brasil. Segundo registros da ANAC, 4 aeronaves seriam ligadas ao presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Entre elas, um Cessna, avaliado em 12 milhões de reais, e um Gulfstream, vendido por mais de 21 milhões de reais. Esses são aviões de luxo com valores que não combinam com a vida de um dirigente de partido sem mandato. Olha só, esses aviões aparecem em nome de um contador, Bruno Ferreira Vicente de Queiroz, lá de Fortaleza, que mora em São Paulo. Ele preside empresas como a Magic Aviation e a Bariloche Participações, com capital declarado de 110 milhões de reais. E essa empresa, a Bariloche, aliás, tem sócios que já foram investigados em outras operações da Polícia Federal. No inquérito, inclusive, com acusação grave, que investiga a venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça. Olha, e tem mais. Ainda segundo as denúncias, as aeronaves de Antônio Rueda eram operadas pela empresa Transportes Aéreos Piracicaba, a TAP. A mesma empresa que foi usada diversas vezes por Roberto Augusto Leme, conhecido como Beto Louco.
preso por tráfico e apontado como o homem do PCC. Um emaranhado de nomes, empresas e altos valores em dinheiro. No centro disso tudo, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, partido que aqui no Amazonas é comandado pelo governador Wilson Lima. Olha, o que chama a atenção é o padrão, sempre o mesmo. Aviões em nome de terceiros, empresas registradas em endereços de luxo, sócios já investigados pela Justiça e no rastro o PCC. Antônio Rueda nega tudo, diz que não tem nada a ver com os aviões. Afirma que seu nome foi citado num contexto infundado e que vai à Justiça proteger a própria reputação. Não dá para ignorar essa grave denúncia, não. Presidente de um dos maiores partidos do Brasil, com 4 jatinhos atribuídos a ele, avaliados em mais de 60 milhões de reais, aviões operados por empresas ligadas a traficantes, ficam as perguntas: até onde vai a teia de proteção? Quem mais está dentro desse esquema milionário? Enquanto isso, a Polícia Federal aperta o cerco contra o crime organizado. E o 18 Horas vai acompanhar mais esse caso, essa denúncia grave. Porque essa não é só apenas uma denúncia sobre aviões milionários, é sobre poder, facções e ações do crime organizado infiltrado na política brasileira. 18 horas. Olha, vamos falar agora de uma nova denúncia contra o governo Wilson Lima na saúde. O empresário Sérgio Chalub acusou publicamente o governo Wilson Lima de montar um esquema que ele classificou como a consolidação da máfia das licitações no Amazonas. Carlão, ele denuncia um pregão no valor de 300 milhões de reais. Virou alvo de denúncias de fraude e direcionamento. Vamos agora entender melhor essa história com a repórter Nathalie Moraes, que explica agora aqui ao vivo no 18 Horas pra gente. Boa noite, Nathalie. Então, o empresário, ele usou as redes sociais para fazer essas denúncias, mostrou inclusive documentos, não é isso? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime, para o Carlão e para todos que nos acompanham na noite dessa sexta-feira aqui no 18 Horas. Karime, ele realmente trouxe eu posso dizer, um volume robusto de provas. Foram 2 pilhas enormes, né? Ele trouxe 2 pilhas gigantescas com papéis, com documentos que comprovam aí que empresas foram contratadas por serem favorecidas de grupos ligados ao governador Wilson Lima, né? Essa é mais um escândalo aí de suspeita de corrupção, a gente pode dizer ligado diretamente ao nome do governador do Amazonas, Wilson Lima, que já acumula aí um histórico de denúncias muito vasto. Se a gente for falar aí dos últimos anos, desses últimos 8 anos, o que não faltam são escândalos envolvendo a gestão Wilson Lima. E aí, Karime, mais uma vez, esse governo que realmente deveria garantir eficiência e responsabilidade na administração da saúde volta a ser palco de denúncias de favorecimento e também de desperdício de verbas que deveriam ser utilizadas para salvar vidas, né? E aí essa denúncia, como o Carlão já adiantou, feita pelo empresário Sérgio Chalub, colocando ali à tona o que ele chamou de máfia das licitações, traz aí detalhes de um pregão eletrônico com o número 068 de 2025, que aconteceu, Carlão, em abril deste ano. Esse pregão aí trouxe uma central de serviços compartilhados avaliados em nada mais, nada menos que 300 milhões de reais de empresas ali, todas ligadas à saúde. E aí o Sérgio Chalub disse que essas empresas seriam reincidentes em irregularidades. Inclusive, uma dessas empresas que teria sido favorecida aí pelo governo do Amazonas é ligada diretamente à secretária de saúde do município de Coari, que é ex-diretora do Hospital 28 de Agosto, que acumula aí uma série de escândalos. Eu separei um trechinho desse vídeo que ele faz a denúncia. Vamos conferir aí o que disse o empresário Sérgio Chalub. Opção dentro da CGL, com apoio do presidente, doutor Valdo Siqueira, que inclusive eu estou sabendo, doutor, que o senhor formou um grupo de pregoeiros, que esse grupo de pregoeiros estão destinados àquelas licitações, doutor.
que o senhor quer que ganhe, o senhor quer que as empresas ganhem, isso é crime. O senhor vai pagar por isso no futuro. Esse governo está acabando. Eu estou dizendo que esse governo está acabando. Daqui a pouco, esse governo está só. Para o ano é ano de eleição. Então, doutor, só abra seu olho com o que o senhor está fazendo, porque quem entrar não vai aceitar ter empresas favorecidas de governo passado. 18 horas. Karime, né, uma denúncia bem contundente, né, feita aí pelo empresário Sérgio Chalub. E aí, Carlão, segundo ele, essas empresas seriam reincidentes, como ele afirmou aí no vídeo. Entre as empresas, a ALS, a Mamoré e a UNI+, teriam sido favorecidas aí de maneira escandalosa, enquanto outras concorrentes que cumpriam ali todos os trâmites, né, que teriam apresentado as documentações legais, foram descartadas. E aí, aquilo que ele... Nessa licitação que ele citou, nessa licitação, né, de mais de 300 milhões de reais em serviços destinados à saúde. E uma das empresas que teriam sido descartadas é a Mandim, né, que é a empresa ligada e a empresa do empresário Sérgio Chalub. E aí ele afirma que ele apresentou todos os documentos necessários, mas que ele teria sido desclassificado por conta de alguns documentos insatisfatórios, e não foi esclarecido de que forma essa documentação seria insatisfatória. Por isso, ele está fazendo essa denúncia, levando aos órgãos de fiscalização e competência, como o Ministério Público. Vamos ouvir aí o que diz o empresário. Estou aqui brincando, doutor, de denunciar, não. Eu estou aqui porque, como vocês viram no começo do vídeo, eu tenho uma empresa que tem sede, que tem CNPJ, não como essas empresas aqui, doutor, que a sede é no escritório de contabilidade, entendeu? Que não tem sede, que não tem compromisso com a população, que não tem compromisso com os funcionários, que não paga o salário, que os hospitais, as maternidades que essas empresas administram, não tem médico. Culpa de vocês, porque vocês recebem dinheiro para favorecer essas empresas, elas não têm compromisso com o trabalho e com a população. Então é culpa de vocês. Vocês vão pagar, vão dormir quando vê os hospitais, gente morrendo, que eu vou botar vídeo de gente mal atendida nos hospitais por falta de atendimento de médico, de pessoas comprometidas. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? Então a gente ouviu também a fala do empresário Sérgio Chalub. Quem nos acompanha através das redes sociais e do YouTube conseguiu observar ali realmente a pilha robusta de documentos, né? Em qual esse empresário está se embasando aí para fazer essas denúncias. É mais um escândalo, né, Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente sabe que não é de hoje, né? E aí denúncias como essa realmente nos faz lembrar de outros escândalos que a gente já denunciou aqui no 18 horas, como a compra de respiradores, né, de ventiladores pulmonares dentro de uma loja de vinhos. São inúmeras as situações que a gente já trouxe aqui no programa, e agora mais essa denúncia. E aí o empresário afirmou pra gente que ele já levou essa situação para o Ministério Público e que tudo isso, para muita gente pode parecer uma disputa empresarial, mas ele afirma que trata-se de um esquema de corrupção organizado. Essa afirmação foi feita por ele durante o vídeo, onde ele afirma, Karime, que esse esquema de corrupção coloca em risco mais de 300 milhões de reais que de fato deveriam ser destinados para a saúde, para melhorar, né, esse atendimento que a gente sabe que é precário nas unidades aqui do nosso estado, mas infelizmente, segundo o empresário, vem favorecendo empresas de amigos ligados ao governo Wilson Lima. Nossa, Nathalie, que pedrada é essa? Muito obrigada pela apuração, por essa denúncia que você trouxe aqui pra gente. Carlão, não tem como, né? Mais uma vez, né? Não tem como, mais uma denúncia grave, que a gente sabe que lá na ponta quem sofre é a população que está morrendo à espera de um atendimento, no mínimo, digno nas unidades de saúde do governo do estado. Mais uma vez, a gestão do governador Wilson Lima é envolvida em escândalos e suspeitas de corrupção. Um governo que já acumula denúncias gravíssimas de favorecimento, desperdício de dinheiro público e contratos milionários sem qualquer transparência. Enquanto isso, a saúde pública segue em colapso, com hospitais lotados e falta de insumos. Surge mais um capítulo
capítulo polêmico nessa história toda. E vale ressaltar sempre, não é a primeira vez que o nome de Wilson Lima é ligado a escândalos na saúde. O governador já foi investigado por diversos desvios durante a pandemia. Exatamente, Carlão. E muito importante lembrar que hoje Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado de vários crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro público da saúde em plena pandemia. Agora 6h17, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, e nessa quinta-feira a gente falou sobre o lixo e os carros alegóricos abandonados no entorno do Sambódromo. Exato, Carlão, e a gente falou que seriam das escolas de samba, não é isso? Mas aí a gente já tem um outro lado da história. A Liga Independente das Escolas de Samba aqui do Amazonas, a Liesa, negou ser a responsável por esse lixo. A Liga afirma que os pedaços alegóricos que estão em frente aos barracões das escolas de samba pertencem a grupos folclóricos que se apresentaram depois do carnaval aqui em Manaus. Olha só, o presidente da Liesa, Roberto Simonetti, ele disse que o problema é antigo, principalmente para as escolas do grupo de acesso que não tem onde guardar suas estruturas. Exato, a Liga inclusive garantiu que vai se manifestar junto ao Ministério Público e defende que a responsabilidade pelo espaço seja compartilhada entre todos os envolvidos. Agora 6h18 em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil, vamos falar de saúde. Tem novidade no Sistema Único de Saúde, o SUS. Bebês e crianças de 16 a 30 meses vão passar por triagem de autismo nas consultas. Então, Carlão, o que vai acontecer? O Ministério da Saúde vai usar o teste MChat, que é uma ferramenta de rastreamento para identificar possíveis sinais de transtorno do espectro autista TEA, em crianças aí de 16 a 30 meses, como você falou, que ajuda aí, esse teste ajuda a identificar sinais precoces do transtorno. Olha só, o teste é simples, são 23 perguntas respondidas pelos pais ou responsáveis, autoaplicáveis e com alta precisão para saber quem precisa de investigação mais detalhada. E aqui vem a parte importante, Carlão. Os resultados vão para a caderneta de saúde da criança, que agora tem versão digital, ou seja, pais e profissionais vão acompanhar tudo de forma ágil e organizada. A ideia é o diagnóstico precoce e mais apoio para as famílias. Segundo o Ministério, 1% da população brasileira vive com a TEA. Então, a atuação precoce, com certeza, é de extrema importância, é fundamental. 6h19. 18 horas. Tem outra novidade na saúde, sobre o novo padrão para pressão alta que deixou muita gente preocupada. Agora, 12/8 já é considerado pré-hipertensão, Karine. Pronto, Carlão, danou-se. Como é que a gente vai fazer com a vida? Tô sou hipertensa, não tô sabendo faz tempo, viu? Todo mundo. A mudança foi proposta, elaborada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Nefrologia e de Hipertensão. Mas essa nova classificação, é claro, gerou dúvida, polêmica entre profissionais e pacientes. André Meirelles explica mais pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, a pressão arterial que a gente sempre ouviu como normal acabou de ganhar uma nova definição no Brasil, como vocês falaram. Segundo uma diretriz divulgada no Congresso Brasileiro de Cardiologia, quem tem entre 12/8 e 13,9/8,9 agora entra na faixa de pré-hipertensão. Essa mudança foi aprovada pelas Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Nefrologia e Hipertensão, com um objetivo claro: antecipar o diagnóstico e reduzir o risco de doenças do coração. Mas essa atualização, ela gera dúvidas porque outras entidades, como a europeia e a americana, usam critérios diferentes. Segundo o médico cardiologista Aristóteles Alencar, a pressão ideal continua sendo abaixo de 12/8. A diferença é que agora quem está próximo desse limite deve receber mais atenção. A medida da pressão arterial continua a ser 12/8, ou seja, 120/80. Daí para baixo é considerado normal. Agora, quando passa acima de 120 ou acima de 80, já pode ser considerado pré-hipertenso. O que é o pré-hipertenso? É um paciente que não é hipertenso,
mas pode ter o risco de desenvolver a doença. Olha, o cardiologista reforça que o alerta vale principalmente para quem tem doença renal, diabetes ou outros fatores de risco. Nesses casos, até uma pressão considerada normal pode precisar de intervenção mais cedo. É um conceito muito atual da medicina, como tem o pré-diabético. A pessoa não tem a doença ainda, mas tem toda a característica de poder evoluir para a doença. E o pré-hipertenso, ele deve ser acompanhado, fazer uma dieta, não precisa tomar remédio ainda, mas faz uma dieta de sal, faz atividade física regular, procura manter o peso. Não é para assustar ninguém, e sim para conscientizar que a pressão acima de 12/8 é anormal. Olha, o doutor Alencar também destaca que o diagnóstico deve levar em conta o histórico clínico do paciente. O diagnóstico da hipertensão arterial ou da pressão alta é fundamental para que o paciente saiba que tem a doença. Então ele não pode suspeitar que tem a doença, ele tem que ter certeza que tem a doença. E como é feito? Através da medida da pressão arterial com o aparelho. Então você vai no posto de saúde e o profissional habilitado, a enfermeira, o médico, a técnica de saúde vai medir sua pressão. Então, com valores acima de 120/80 já é um sinal de alerta. E a recomendação segue sendo aquela velha receita: acompanhamento médico regular, exames quando necessário e hábitos de vida mais saudáveis. No fim das contas, a mensagem é clara, né? Cuidar da pressão é cuidar da vida. Exato. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Segue aquela, né, Carlão? Uma dieta saudável, atividade física e exames regulares. 6h23, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. Participe conosco do programa 18 horas. Estamos aguardando a sua presença aqui. 994887592 é o nosso WhatsApp. E nas redes sociais estamos no @18horasnews. Mix. Política. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Kennedson. Vamos lá. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, ele deu um prazo de 10 dias para a Câmara dos Deputados se manifestar sobre aquela polêmica PEC da blindagem, que restringe investigações contra os parlamentares. De fato, o que isso quer dizer? O que vai acontecer a partir de agora, Kennedson? Explica pra gente. Olá, Karime, muito boa noite para você, pro Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Então, essa decisão do STF vai dar pelo menos 10 dias para a Câmara poder explicar sobre essa PEC da blindagem, só que ela não altera imediatamente o andamento da proposta, mas ela coloca ali o Legislativo sob uma pressão e também mostra que a Corte acompanha de perto a constitucionalidade dessa medida. O relator, o ministro Dias Toffoli, ele atende a uma ação do deputado Kim Kataguiri. Lembra que a gente falou sobre ele na última vez que a gente comentou sobre essa pauta, e ele estava questionando a legalidade dessa pauta, se de fato estava dentro da Constituição. A gente colocou o Kim Kataguiri aqui no 18 horas. É de São Paulo, né? Exatamente, ele é um deputado federal lá de São Paulo e ele entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, que argumenta que a PEC, ela fere a Constituição e pede que a tramitação seja suspensa até que o Supremo decida sobre o mérito. A PEC, aprovada recentemente na Câmara, ela restringe a atuação da Justiça contra deputados e também senadores, autorizando autorização do próprio Legislativo e em votação secreta. Essas são as características dessa PEC. Mesmo com a aprovação, os ministros, como Gilmar Mendes, ele alerta ali em relação a que esses processos em cursos, eles seguirão normalmente e que a proposta, ela ainda enfrenta diversas barreiras. Além do STF, o Senado e o Planalto, eles podem dificultar essa tramitação da PEC. Sinais de resistência vêm ali como novidade de figuras chaves, como o presidente da Constituição de Conselho de Justiça, o Otto Alencar, e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mesmo se aprovada no Senado, a proposta, ela deverá ser contestada judicialmente, o que torna ali a sua aprovação praticamente incerta. Ao mesmo tempo, o Supremo reforça ali o controle sobre as buscas no Congresso, com um placar atual de 3-0 a favor da exclusividade da Corte, ou seja, o que foi decidido hoje, pelo menos em grande maioria, é que o STF ele pode sim ter esse poder de fazer buscas no Congresso e poder limitar um pouco aí essa questão da PEC da blindagem. O ministro como Zanin, Gilmar e Moraes, eles destacam que a supervisão ela protege a função pública dos parlamentares, mesmo que não sejam alvos diretos.
Karime e Carlão. Ok, Obrigada, Ken. Nathalie, segundo a pesquisa do Instituto Perspectiva, Omar Aziz lidera com 40% das intenções de voto para o governo do Amazonas, o governo do estado. A empresária Maria do Carmo Cefair vem em segundo com 27% das intenções e o vice-governador Tadeu de Souza aparece em terceiro aí com 7%. Na sua leitura, na sua opinião, essa distância aí, Nathalie, é reversível ou o Omar aí já começa com uma vantagem praticamente consolidada? Acho difícil, viu, Carlão? A gente sabe, a Maria do Carmo é iniciante nessas eleições, a gente pode dizer assim. Ela disputou durante as eleições do ano passado, ela veio ali como vice-prefeita, né, na tentativa na chapa do Alberto Neto, mas essa é a primeira vez que ela ocupa ali uma vaga majoritária e vem tentando aí uma briga para disputar o governo do Amazonas. Mas essa pesquisa mostrou aí pra gente o Omar vencendo de lavada. Se a eleição fosse nesse domingo, dia 21 de setembro, o Omar venceria aí com mais de 40% das intenções de voto. Como você adiantou, Carlão, a empresária Maria do Carmo ficaria ali na segunda posição com 27% dos votos e em terceiro lugar apareceu ele aí pra mim, que foi até uma surpresa, o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, com 7%. E aí, Carlão, tem ainda, né, os votos em brancos ou nulos. Pelo menos 11% dos mais de 5 mil entrevistados disseram aí que votariam em branco. Agora, o legal dessa pesquisa, Carlão, é que ela não aconteceu somente aqui na nossa capital. Aí muita gente pode falar, o senador Omar tá recebendo aí o apoio do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele já declarou, né, várias vezes que é o apoiador do senador Omar Aziz, mas na estimulada, tanto aqui na capital quanto no interior, o nome do Omar lidera. Aqui na nossa capital, a estimulada, o Omar aparece aí com 34% e no interior com 50%. E aí, em segundo lugar, a Maria do Carmo com 31% e o Tadeu de Souza com 7%. Já no interior, o Omar com 50%, a Maria do Carmo com 20% e o Tadeu de Souza com 8%. Essa pesquisa, Carlão, ela tem mais de 95% de confiança. Ela foi realizada, né, nos primeiros dias, aí a gente pode dizer, do mês de setembro. Foi do dia 7 até o dia 15, ouviu mais de 5 mil eleitores nos 62 municípios aqui do Amazonas. Recente, né? Parece, né? Bem recente. Kennedy, o relator do PL da Anistia, o deputado Paulinho da Força, afirmou que vai focar na redução de penas e não no perdão aos envolvidos dos atos de 8 de janeiro. Será que isso é o suficiente para acalmar a opinião pública ou vai gerar mais polêmica ainda, Kennedy? Então, em relação à opinião pública, acredito que grande parte dessa maioria, dessa massa, digamos assim, ela chega até a ser a favor um pouco da anistia, pelo menos metade da população. No entanto, essa população ela não teria ali o pensamento, ela não pensa de modo geral que essa anistia ela venha abranger todas aquelas pessoas. Só que nesse momento, né, o próprio relator desse caso, que é o deputado Paulinho da Força, lá de São Paulo, ele chegou a relatar que esse primeiro momento a ideia é poder pacificar o país e também dosar as consequências para todos aqueles que participaram dos atos do 8 de janeiro. Só que existem algumas diferenças e é o que a gente vai ouvir agora. Vamos ouvir agora o deputado. Isso vai ser o resultado de uma série de conversas que nós estamos fazendo. As pessoas que tiveram penas maiores vão ter uma redução da pena, mas vão continuar pagando por isso. Então, nós não estamos falando aqui dessas pessoas que tiveram imputado uma série de crimes contra elas e que têm uma pena muito alta. Aquelas pessoas que foi imputada um crime menor, com certeza vão poder ir para suas casas. Mais ou menos o que eu estou entendendo, do que eu conversei até agora e mais ou menos o que deseja o comando da Câmara através do Hugo Mota, de fazer um projeto no meio do caminho que possa diminuir as penas e essas pessoas possam cuidar da sua vida e a gente com isso pacificar o país. Esse foi um trecho de uma entrevista do deputado Paulinho da Força, ele aqui é do Partido Solidariedade de São Paulo. Ele falou com a CNN Brasil sobre principalmente a PEC da anistia e muito foi questionado por ele em relação ao que isso iria demonstrar para a população a respeito dos atos que aconteceram no 8 de janeiro. E como o próprio Paulinho da Força já mencionou, algumas penas elas vão ser reduzidas. Em caso daqueles que de menor relevância, essas pessoas é claro que vão cumprir a pena. No entanto, o que ele enfatizou bastante é que
que esse caso, ele não vai tirar a culpa, né? Não vai tirar a culpa, as pessoas vão permanecer pagando, só que em uma quantidade de pena menor. E é possível que sim, vá afetar ali o Bolsonaro, porque pode reduzir também a pena dele. Tá certo. Beleza, Ken. Nathalie, a pesquisa da Perspectiva também trouxe um dado interessante mostrando que todos os atuais deputados federais do Amazonas podem se reeleger, indicando aí uma falta de renovação, né? Agora, detalhe, essa pesquisa ela foi feita antes ou depois da PEC da blindagem? Pois Nathalie? Carlão, eis a polêmica, né? Afinal de contas, a PEC da blindagem mudou aí. Talvez possa mudar esse cenário se a gente fizer uma pesquisa ao longo dessa próxima semana. Por quê, Carlão? A pesquisa, ela foi realizada aqui na nossa capital e em todos os 62 municípios do Amazonas entre os dias 7 e 15 de setembro, mas eu tenho certeza que se a gente voltasse às ruas hoje para fazer novamente essa pergunta em quem você votaria para deputado federal se as eleições fossem nesse domingo, o cenário poderia ser bem diferente. Mas nessa pesquisa que foi divulgada nessa quinta-feira, mostrou que todos, realmente assim, todos os parlamentares da atual legislatura podem se reeleger ao pleito que vem por aí. A gente está dizendo, esse resultado fala pra gente que a gente não vai ter nenhum tipo de renovação na bancada federal do Amazonas. Um nome que acabou gerando muita polêmica foi do deputado federal, o capitão Alberto Neto. E ele não apareceu nessa pesquisa porque, segundo, né, ele já se declarou aí ser pré-candidato ao Senado. Então, o nome dele foi um nome que não foi colocado em jogo. Mas os demais, todos eles, né, foram colocados, né, e dos 8 deputados federais, o mais bem posicionado foi o Amon Mandel. Ele apareceu ali na pesquisa, Carlão, com mais de 10% dos votos. E aí, em seguida, veio o líder, a gente pode dizer assim, da Igreja Assembleia de Deus, que é o deputado federal Silas Câmara, que apareceu ali com 6%. E o terceiro colocado nesse cenário é o Saulo Viana, que aparece aí com pelo menos 5% das intenções de voto. O Sidney Leite também foi citado, Adair Filho, Átila Lins, ou seja, né, o Fausto Júnior, todos aqueles que já estão ali como deputados federais foram citados, como eu disse, só o Alberto que não apareceu porque ele é pré-candidato ao Senado. Mas eu vou esperar aí eles divulgarem essa nova pesquisa pós-PEC da blindagem pra gente ver quais são as novidades, Carlão. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Valeu, Nathalie. Ken, 6h33, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, infância roubada, região norte, tem o maior número de crianças em situação de trabalho infantil. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora 6h33, Karime, dando aquele giro no trânsito nessa sexta, ainda deve estar... Agora deve estar complicado porque está chovendo e muito. Imagina, sexta-feira de noite com chuva. André Meirelles, conta pra gente como é que está a volta pra casa. Trânsito. Boa noite para todos. Olha, com chuva aqui a situação complica mesmo no trânsito. Na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, o trânsito tem retenção nas proximidades da Igreja Nova Batista, provocada aí também pelo semáforo e também pela complicação, né, nessa chuva. No sentido contrário, bairro Centro, o fluxo também segue bastante concorrido, com muitos veículos pela via, mas até o momento não foi registrado nenhuma ocorrência, Karime, Carlão. Ainda bem, muito obrigada, André Meirelles. Agora 6h34 em Manaus. 18 horas. Vamos de previsão do tempo e temperatura. Hoje é sexta, final de semana, hein? Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A sexta foi nublada. Nublada com alta umidade que levou a uma sensação térmica bem abafada hoje na cidade. A noite continua com muitas nuvens e a previsão é de chuva moderada a forte com trovoadas para esse começo de noite, hein? Então, se for sair, dê preferência a lugares cobertos. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 20 e 21 de setembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, logo cedo, o sol já dá as caras com força nesse sábado e a temperatura começa a subir, chegando aos 34 graus no pico da tarde. A umidade relativa do ar varia bastante. Começa alta pela manhã e vai caindo ao longo do dia, o que deixa o clima mais seco e aquele calorão mais intenso. Já à noite, ela vem com céu limpo e temperatura mais amena por volta dos 26 graus. O vento sopra suave e não temos previsão de chuva para este sábado.
sábado. O resumo do termômetro. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 55 a 97%. Agora, o domingo. Amanhã começa com céu limpo e aquele sol brilhando sem timidez. A temperatura já sobe cedo e deve bater os 33 graus no comecinho da tarde, com sensação térmica mais alta ainda. Já à noite, o céu continua limpo, com temperatura mais amena por volta dos 27 graus e a chance de chuva é mínima, 5% só para encerrar o nosso fim de semana. O resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 26 e máxima de 33 graus. Muito obrigada, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. Mix. Olha só, a infância está sendo roubada no norte do Brasil. De acordo com pesquisa PNAD contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílio, a região tem a maior proporção de trabalho infantil no Brasil, Karine. Carlão, a repórter Odineia Araújo, ela tem mais detalhes pra gente a respeito desse levantamento. Então, Odineia, crianças a partir de 5 anos de idade já estão trabalhando, mas que loucura é essa, Odineia? Conta mais pra gente. Infelizmente é isso mesmo, né? É surreal a gente imaginar uma criança de 5 anos de idade já trabalhando, né? Mas essa foi a realidade de muitas crianças aqui da região norte em 2024 e continua esse ano com certeza. E apesar do trabalho infantil ser uma violação de direitos, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje os dados que acendem esse sinal vermelho. A região norte, como vocês falaram, tem a maior proporção de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no país. Em 2024, 6,2% da população de 5 a 17 anos estava nessa condição. É bem acima da média nacional, que ficou em 4,3%. No total, o Brasil tem 1.650.000 meninos e meninas trabalhando, um aumento em relação a 2023. Só no norte são 248 mil, atrás apenas do Nordeste e do Sudeste em números absolutos. E o problema é ainda mais grave entre os pequenos, de 5 a 13 anos. 2,4% dessas crianças nortistas já estão trabalhando quando deveriam estar brincando ou estudando. Para o professor doutor de Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, esses dados são reflexo da forma como os governos, as prefeituras e os políticos em geral aqui do Norte estão cuidando das nossas crianças. Nos últimos 4, 5 anos, nós não tivemos nenhum movimento efetivo na direção de fortalecer políticas públicas que protejam as nossas crianças e que garanta a elas acesso à educação, a lazer e entretenimento de qualidade, de tal maneira que elas possam se fortalecer como construção de sujeito e aí só depois, na vida adulta, já na vida jovem, que pudesse entrar no mundo do trabalho. Mas não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos criando, aprofundando a miséria e fazendo com que essas crianças tenham que fazer escolhas, as escolhas que são dadas a elas, de sobreviver de qualquer maneira. E essa sobrevivência, segundo o professor Luiz Antônio Nascimento, inclui se submeter a trabalhos análogos à escravidão, incluindo aí áreas de garimpo e até exploração sexual infantil. É vergonhoso que a Câmara Municipal de Manaus, por exemplo, não se detenha a encontrar mecanismos efetivos de apoio às políticas públicas para criança e adolescente. A Câmara Municipal de Manaus não tem discutido, por exemplo, eu tenho insistido tanto nesse tema que eu acabo ficando até chato, porque eu falo muito sobre isso, não tem discutido política de educação na pré-escola. Não tem concurso público para educadores em pré-escola, não tem crédito, não tem recurso para construir creches. As crianças não têm onde brincar. E aquelas que são exploradas no mundo do trabalho não conseguem, não são protegidas, não são resgatadas. Mas apesar disso, há um dado positivo. A região norte teve uma redução de mais de 12% em comparação a 2023. O levantamento mostra também que o trabalho infantil atinge mais os meninos em 66% dos casos e se concentra entre jovens de 16 e 17 anos. Outro dado preocupante, mais
Mais de 500 mil de crianças e adolescentes no Brasil estão nas chamadas piores formas de trabalho infantil, que são as atividades perigosas e prejudiciais para a saúde e para o futuro deles. Volto com vocês. Um problema social seríssimo, né, Carlão? Que a gente ainda não conseguiu resolver. Falta, segundo o professor doutor em Sociologia, Luiz Nascimento, acho que falta vontade política. 5 anos é muito criança ainda, né? 6h41, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e mais um escândalo na educação do Amazonas. Um professor da rede estadual foi preso hoje, suspeito de crimes sexuais contra alunas adolescentes. Mais um absurdo, né, Carlão? Esse caso, ele levanta aquele questionamento sobre a falta de controle e de segurança dentro das escolas do estado. Como é que é possível que atos tão graves aconteçam num ambiente que deveria ser de proteção e aprendizado? A verdade é que a gestão do governador Wilson Lima, mais uma vez, mostra um descaso com a educação. Faltam mecanismos de vigilância, faltam ações de prevenção e sobra preocupação para pais e responsáveis. E quem acompanhou esse caso de perto é o repórter Kennedson Paes, que está com a gente ao vivo e traz mais detalhes a respeito de mais esse caso absurdo. Kennedson, conta pra gente. Foram tomadas algumas providências, quais a respeito desse assunto? Boa noite mais uma vez. A principal delas que as pessoas se perguntam nesse momento é se esse professor ele já está preso, né? E de fato, essa prisão foi realizada hoje. Ele é um professor de 34 anos. Ele não teve o nome revelado, é claro, para não relacionar a essa vítima não passar por mais constrangimentos. Foram diversas vítimas, na realidade. Esse professor ele foi preso pela Polícia Civil do Estado do Amazonas hoje, lá no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus. Ele é suspeito de ter comportamentos completamente repugnantes contra alunas adolescentes ali que tinham idades entre 13 e 14 anos. E tudo isso aconteceu dentro da escola pública da rede estadual de ensino, o que chega a ser extremamente chocante e também revoltante, porque os pais estão preocupados. A delegada Cássia Evangelista, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, ela falou pra gente detalhes a respeito sobre as características deste criminoso. Vamos ouvi-la. Esse indivíduo possui um comportamento reiterado e assedioso em detrimento das alunas, chegando a agarrá-las, forçar o beijo lascivo, tocar nas partes íntimas dessas alunas, chegando inclusive a enviar vídeos autorais de teor pornográfico nas redes sociais das alunas. Agora você pode imaginar o quanto pode ser perturbador para uma adolescente receber esse tipo de conteúdo na internet, receber esse tipo de conteúdo e voltar ainda para a sala de aula e ter que conviver com uma pessoa dessa que causa medo, aflição. Nas adolescentes ali, eram várias crianças, pelo próprio formato, como a delegada mencionou a respeito desse homem. Ele é um homem completamente louco. E segundo a Delegacia Especializada, as denúncias elas foram formalizadas ali há cerca de 20 dias por mães de estudantes e o caso agora ele continua em investigação porque infelizmente gera muita preocupação para outras famílias mães de alunos e essa prisão ela levanta muitos questionamentos a respeito sobre a segurança dentro das escolas do nosso estado do Amazonas e principalmente também a respeito sobre a verificação de antecedentes criminais, porque em muitos casos que são registrados aqui em nosso estado, esses professores eles já tinham antecedentes e já tinham traços de que indicavam que poderiam cometer esse tipo de crimes, ou seja, falta ainda muita fiscalização para evitar que novos crimes aconteçam e é mais uma situação que expõe o descaso da gestão do governo Wilson Lima, que não consegue proteger as crianças e adolescentes nas nossas escolas estaduais. Infelizmente, a Polícia Civil acredita que existam ainda mais vítimas. Vamos voltar a ouvir a delegada Cássia Evangelista. Pelo teor do apurado, o comportamento desse professor é um comportamento repetitivo, é um comportamento reiterado. E nesse momento deixamos o alerta para as demais vítimas que passaram por essa situação de importunação ou de estupro de vulnerável, que procure a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para a formalização dessa denúncia, aos responsáveis que fiquem atentos ao comportamento e aos relatos de seus filhos e filhas, porque, ao que tudo indica, temos sim mais vítimas.
E é importante que você fique atento a essas mudanças, né, no comportamento das crianças, adolescentes, e você pode denunciar através dos números de denúncia, que são aqueles números comuns. O 190 é um disque denúncia, você pode ligar também para o 181, e agora a Polícia Civil do Amazonas disponibilizou novos canais também de denúncias. Vamos ouvir agora o delegado Denis Pinho, que traz pra gente esses detalhes. Disponibilizar a partir de hoje o 197, que é um número gratuito, né, que qualquer um da sociedade pode entrar em contato e fazer a sua denúncia de forma simples, segura e anônima. Temos também o e-mail institucional, que é um canal 24 horas, que é o denúncias@policiacivil.am.gov.br. Temos um número de WhatsApp, que é o 3667-7575. Esses últimos dois canais vão, nesse primeiro momento, funcionar de forma integral, ou seja, 24 horas. Ou seja, se você tiver qualquer denúncia, não deixe de denunciar, porque pode evitar que esses criminosos continuem agindo e fazendo mais vítimas. Karime Carlão. Obrigada pelas informações. Gente, não deixe de denunciar, é importante. Você pode salvar uma vida, uma história. 197 é o telefone que a polícia acabou de dar, é um novo telefone para denúncia. Pode anotar, 197, um canal que funciona 24 horas por dia. Denuncie e proteja uma criança. Agora 6h47, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Conferindo agora os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,01%, cotado em R$ 5,31. O euro fechou em queda de 0,3% aos R$ 6,24. E o Bitcoin fechou em queda de 1,72% aos R$615.000. E o Bovespa fechou em alta de 0,36% aos 146.030 pontos. O levantamento do IBGE revela que o Amazonas bateu recorde de criação de bovinos, com 2,6 milhões de reais em 2024. Olha, o rebanho do Amazonas representa 1,09% do efetivo nacional, estimado em 238,2 milhões de cabeças. Esses resultados é considerado histórico porque em 51 anos o estado nunca havia superado a barreira de 2,5 milhões de animais. Entre os municípios amazonenses, Lábrea concentrou o maior número de bovinos, seguido de Boca do Acre e Apuí. Esses municípios ficam lá no sul do estado, região que concentra grande parte da pecuária. Mix. Olha só, a gente tem acompanhado aqui no Amazonas muitos casos de crianças e adolescentes sendo vítimas de pedófilos dentro de plataformas digitais, principalmente nos jogos online, hein, Karine? Exato, e o repórter André Meirelles apurou alguns desses casos, conversou com a polícia e conta pra gente agora como é que os criminosos agem nesses jogos e explica como é que os pais devem agir. Boa noite, André. Karime Carlão, boa noite para vocês, aos ouvintes. Olha, os criminosos estão usando o jogo Free Fire da Garena para se infiltrar em guildas e, através de partidas em squad, ou seja, em grupo, atraírem crianças. O objetivo é usar prêmios dentro do jogo como moeda de troca para pedir fotos, vídeos e depois ameaçar divulgar, caso não faça aí o que os criminosos querem. O delegado Paulo Mavinier, que é o diretor do DPI, Departamento de Polícia do Interior, aqui do estado do Amazonas, explica como acontece. O inimigo não é o jogo em si, são os monstros que estão por trás da tela. Pedófilos estão se infiltrando em salas e guildas do Free Fire, fingindo ser adolescentes, se aproximando de meninos e de meninas. Eles oferecem diamantes, skins, crédito no jogo, tudo para ganhar confiança. Depois começam as conversas privadas, migram para o WhatsApp e redes sociais. E é aí que o perigo explode. Pedidos de fotos íntimas, chantagem, ameaças. Muitas crianças cedem por medo ou por inocência e passam a ser controladas pelo criminoso. E o delegado também destaca como os pais devem agir diante desse tipo de situação e a importância de acompanhar o que os filhos fazem na internet. É um processo de grooming, um aliciamento silencioso que já fez vítimas em todo o Brasil. É dever dos pais vigiar e orientar. Ignorar o que o seu filho faz no celular pode custar caro. Olha, esse alerta vale para qualquer jogo online.
O advogado criminalista Luan Mendes explica que é fundamental observar o comportamento das crianças e adolescentes. Ele reforça ainda que produzir ou compartilhar conteúdos de pornografia infantil também é crime, mesmo sendo os próprios menores de idade se divulgarem ou produzirem esse material. Pornografia infantil de menor, seja na produção, na venda, na divulgação, na posse ou até mesmo no armazenamento desse conteúdo, e todas as condutas são previstas como crime e com punições que podem chegar a mais de 15 anos, dependendo do contexto praticado, e que o agente responderá inicialmente em regime inicial fechado. Olha, casos de suspeita ou violência sexual infantil podem e devem ser denunciados pelo Disque 100 ou diretamente à Polícia Civil pelo 181. E qualquer flagrante pode ligar para o 190. A Polícia Militar vai estar pronta para atender a ocorrência. A denúncia é gratuita e também pode ser anônima. Volto com vocês. É importante denunciar, né, Carlão? Não pode mais ficar calado. Obrigada, André Meirelles. Valeu, André. 6h51, você no melhor mix do Brasil. E atenção, estudantes e jovens de Manaus, fiquem atentos, hein? A Feira Norte do Estudante, um evento gratuito sobre mercado de trabalho e capacitação profissional, começa na próxima semana. Carlão, e na programação, aí tem palestras, oficinas, workshops, além de... Os participantes, gente, vão receber dicas de vestibular, teste vocacional, como explica a repórter Vanessa Lima. Muito interessante essa programação. Boa noite, Vanessa. Como é que vai funcionar a inscrição? Qual é a expectativa de público para essa edição da feira? Karime, Carlão e ouvintes, para participar da Feira Norte do Estudante é super simples. É só se inscrever direto no site oficial da feira, que é o feiranortedoestudante.com.br, preencher os dados e pronto. Você já garante sua vaga para viver essa experiência cheia de conhecimento. Vão ser 3 dias intensos no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, dos dias 24 a 26 de setembro. E o melhor, a feira é totalmente gratuita. E a programação está recheada, hein? No dia 24, o foco é inovação, inteligência artificial, turismo e educação inclusiva. No dia 25, entra em cena a economia criativa, empreendedorismo com propósito e histórias inspiradoras de transformação profissional. E no dia 26, o papo é sobre cidades inteligentes, formação técnica, carreiras em alta e como se destacar no mercado de trabalho com criatividade e gestão. A idealizadora da Feira do Estudante, Inês Dal, faz o convite para o evento e comenta sobre o propósito da feira. A feira é um grande espaço de trocas e de intercâmbio entre os agentes de educação e de emprego e as pessoas que estão precisando ou querendo entrar no mercado de trabalho. A feira é totalmente gratuita, acontece nos dias 24, 25 e 26 de setembro agora no Manaus Plaza Centro de Convenções e além de tudo, você que participa das palestras, dos bate-papos e dos workshops, recebe um certificado de horas. Então eu conto com vocês todos lá para aproveitar essa oportunidade que a Feira Norte do Estudante oferece. Até lá! A grande novidade da edição é o espaço Profissionais da Educação, voltado especialmente para professores, coordenadores e gestores, com rodas de conversa sobre saúde mental, inclusão, educação 5.0 e protagonismo indígena. Vai ter de tudo: debates, oficinas, rodas de conversa e até simulações práticas. Além disso, grandes instituições de ensino estarão presentes, como o FAM, o EA, o NIP, Estácio, Uninorte e muitas outras. E com destaque especial para o projeto Cunhantã Digital, que incentiva mulheres na tecnologia, e o estande do IEL, com oportunidades de estágio. E se quiser acompanhar tudo em tempo real, segue o perfil @Feira Norte do Estudante no Instagram. Então, se você é estudante, profissional da educação ou simplesmente quer dar um up na sua carreira, essa feira é pra você. Entra no site, faz a sua inscrição, convida os amigos e vem viver essa experiência. Volto com vocês. Legal, Vanessa Lima, 6h54 em Manaus. 18 horas. Desde o dia 13 de setembro, motoristas de Manaus já podem parcelar multas municipais em até 12 vezes no cartão de crédito. Uma boa, hein? Uma boa, hein, Carlão? Ficou mais fácil regularizar as pendências no trânsito. E quem explica mais detalhes pra gente é o repórter André Meirelles.
Muito boa noite. Olha, a novidade foi implantada pela Prodan, processamento de dados do Amazonas, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, e já está disponível no portal de Mobilidade Urbana de Manaus. Pelo site, o motorista consegue consultar multas, escolher quais quer pagar e definir a forma de pagamento. Pode ser de cartão de crédito, Pix, boleto bancário, como explica o Leda Júnior, que é o vice-presidente do IMU. Agora as multas de trânsito podem ser pagas online, direto no site da prefeitura, com cartão de crédito ou débito, em até 12 vezes, ou também através do Pix. É rápido, não tem fila, é sem burocracia, além de também poder oferecer a possibilidade do condutor fazer o seu cadastro pelo SNE, que é o Sistema Nacional de Notificação Eletrônica, e aí ele consegue também até 40% de desconto nas notificações, nas autuações que ele cometeu. Olha, segundo a Prodan, todo o processo tem segurança garantida e privacidade dos dados. Hoje, a baixa do pagamento acontece uma vez por dia, mas a expectativa é que ainda neste ano esse prazo seja quase imediato. E tem mais. Nos próximos meses, o portal deve permitir também a apresentação de defesa e recursos de multa totalmente online. Leda Júnior reforça que a mudança traz mais praticidade para o cidadão. Então, essa é uma facilidade que a prefeitura vem trazendo juntamente com o IMU para facilitar a vida do condutor. Obviamente que nós trabalhamos para que as infrações sejam cada vez menores e assim nós possamos ter um trânsito cada vez mais seguro, mais civilizado e mais humano em nossa cidade. Olha, para ter acesso ao serviço, é só acessar immu.manaus.am.gov.br. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h56. 18 horas. Esporte. Aí vamos começar o esporte pelo atletismo, hein? O brasileiro Pio Alisson dos Santos quase levou o ouro dos 400 metros com barreira em Tóquio. Ele ficou com a prata só atrás do americano Rai Benjamin. O brasileiro tá mostrando aí que barreira é coisa séria. Quase ganhou o ouro, Karine. Exato. Vamos lá, e falar em voar, vamos pro futebol Flamengo, gente. Começou o jogo contra o Estudiantes, o Flamengo. Certo. O Estudiante, gente, a todo vapor. Cara, a gente não viu. Sentou pra assistir, já tava gol. 2-0. Foi 2-0, mas Pedro foi muito rápido, 14 segundos e já marcou pro Mengão, tá? Boa. Depois Varela, aos 18 minutos, fez o dele. Parecia que ia fechar o jogo assim, super bonito, mas não. O Estudiantes, ele resistiu, tomou uma expulsão, mas ainda assim marcou no final. Placar 2-1, classificação ainda em aberto. Já o São Paulo não jogou nada na altitude de Quito. Careme perdeu de 2-0 para o LDU. Os erros defensivos custaram bem caro. A invencibilidade de 17 jogos na Libertadores acabou. Agora no Morumbi, na próxima quinta-feira, vai ter que virar o jogo. E não tem jeito, hein? É vitória e vitória. 6h58, Careme. Hoje é sexta, né, Careme? Vamos lá. Sexta-feira, nossa agenda cultural com Vanessa Lima. Se você está em Manaus e quer viver um fim de semana de cultura e muita música, se prepara, porque a cidade está cheia de atrações imperdíveis. A gente já começa com um clássico, o Carrossel da Saudade, que celebra os seus 46 anos com um espetáculo especial hoje às 8 da noite no Largo de São Sebastião. É gratuito, ao ar livre e promete uma noite de nostalgia para todo mundo. E se você curte um pagode, corre pro espaço Amor Eu Vou Dormir na Praça 14. A partir das 9 da noite, o cantor Gustavo Lins sobe ao palco com aquele repertório que a gente ama. Os ingressos estão à venda no site ticketmais.com.br. Já no sábado, para quem curte adrenalina, o Vasco Vasquez recebe pela primeira vez em Manaus a disputa oficial do cinturão WBC Muay Thai. O evento começa às 4 da tarde e faz parte da 15ª edição do Spartan Muay Thai. Os ingressos estão disponíveis pelo telefone 98422-8095. Para quem quer dançar, o samba toma conta da quadra da Aparecida com a grande final do enredo oficial para o Carnaval 2026. A festa começa às 8 da noite com entrada gratuita e promete reunir toda a comunidade carnavalesca, hein? Também no sábado, às 9 da noite, o Belos Club vira palco da Glow Neon. Uma festa anos 2000 com os DJs Luciano Mateus, Aloysio Júnior
Júnior e Lucas Ribeiro. Luzes neon, gente bonita e aquele clima contagiante que só essa década sabe entregar. Garanta já o seu ingresso pelo Simpla ou pelo número 981020470. E o sábado continua agitado, com a cantora Clecinha da Seresta, que grava seu DVD na Arena da Amazônia com os portões abertos a partir das 8 da noite. Vai ser uma noite de muita música e celebração. E os ingressos estão à venda no ingressofly.com. Então já sabe, separa o look, chama os amigos e aproveita esse fim de semana divertido em Manaus. Karime, Carlão e ouvintes. Muito obrigada pelas dicas, Vanessa Lima. Dica de trânsito, Karime. Vamos lá, vamos saber como é que está a volta para casa. Tá chovendo, um trânsito danado. Sexta-feira não é fácil. Boa noite, André. Boa, André. Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão. Para encerrar aqui, inclusive, a informação de chuva aqui pela Zona Sul, Avenida Humberto Calderaro, aqui a chuva já passou, né? Agora o trânsito com boa fluidez. Motoristas conseguem trafegar com tranquilidade nesse trecho. Assim também na Avenida André Araújo, no sentido bairro Centro, trânsito com pouca movimentação. Já no sentido Centro-Bairro, alguns trechos seguem com trânsito carregado, Karime, Carlão. Sextou, né? Até segunda-feira. Muito obrigada. Até segunda, André. Hora 7:01. 18 horas. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, quando a Polícia Federal rastreia jatinhos de 60 milhões de reais atribuídos ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, a investigação ganha um novo ingrediente. Um dos sócios dessas aeronaves tem ligação societária com um lobista que atua de forma intensa no Amazonas. Não se trata apenas de uma coincidência empresarial. É o retrato de como política, negócios e poder se misturam nos bastidores. Um CNPJ aqui, uma parceria ali e de repente os elos se cruzam entre Brasília e Manaus. A pergunta é inevitável. Até onde vai essa rede? E quem se beneficia dela? O cidadão merece respostas claras, porque quando aviões de luxo, partidos políticos e lobistas se encontram no mesmo lugar, no mesmo hangar, o risco é de que a democracia embarque em turbulências. 18 horas. 7:02, Karime, boa noite, até segunda. Boa noite, um beijo, até segunda. Você ouviu 18 horas.